Olá, vamos começar nossa aula sobre direitos sociais. Direito social que corresponde ao capítulo 2 do título 2 da Constituição. Só para a gente relembrar. O título 2 é o Direitos e Garantias Fundamentais. A gente teve 2 bloquinhos de aula falando sobre esses direitos e garantias fundamentais. Aí esse título 2 ele é organizado, estruturado na Constituição em 5 capítulos. O primeiro capítulo é o que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos, é o artigo 5º, é um capítulo longo, a gente teve vários bloquinhos de aula, dentro dele a gente tem ainda os remédios constitucionais, e agora a gente fala dos direitos sociais, ok? Então a gente vai começar falando sobre os direitos sociais, que vai do artigo 6º ao 11. Esse bloco não esgota os direitos sociais, tá? Esse aqui é o bloco 1. Então vamos lá para a tela para a gente abrir o nosso material, Direitos Sociais, parte 1. A gente começa falando sobre os direitos sociais. Como direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração, surgidos da insatisfação das classes operárias frente às desigualdades sociais, econômicas e culturais que lhes oprimiam na Europa dos séculos XIX e XX. A gente estudou lá nos Direitos e Garantias Fundamentais as gerações dos direitos fundamentais. Então, eu não preciso aqui voltar a falar das gerações, porque você já assistiu a aula de Direitos e Garantias Fundamentais, as aulas introdutórias. Se não me falha a memória, é a parte 2 da aula de Direitos e Garantias Fundamentais. Então, a gente falou de primeira, segunda, terceira geração ou dimensão. Pedro Lenza gosta de usar o termo dimensão, e eu concordo com ele com esse uso, mas a doutrina tradicional usa geração. Falei, além das 3 gerações clássicas, falei de outras gerações que estamos vivendo, não é? E expliquei por que a gente tem esse uso das gerações clássicas, mais comum para ser cobrado em concurso, né? Concurso e OAB, e a quarta, quinta, sexta, para alguns autores até 7ª geração, é bem pouco provável que se cobre no teu concurso, salvo em concursos que tem discursiva, tá? Então você tem que ter um respaldo bem legal para poder falar. E primeira, segunda, terceira geração já ocorreram, é mais fácil você contar a história quando a história já aconteceu, tá bom? Então vamos lá. Os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração, surgidos da insatisfação das classes operárias frente às desigualdades sociais, econômicas e culturais que lhes oprimiam na Europa dos séculos XIX e XX. Os direitos sociais exigem prestações positivas de um Estado social de direito. E no Brasil, a primeira Constituição brasileira a determiná-las foi a Constituição de 1934, ok? Os direitos sociais são direitos fundamentais de igualdade, nos quais o Estado interfere nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger os grupos menos favorecidos. Essa igualdade aqui não é a igualdade formal do todos são iguais perante a lei, é a igualdade material, é a igualdade de resultados, ok? É a igualdade que quer ser real, não é? Tratar igual os iguais e desigual os desiguais para diminuir desigualdades, para promover a igualdade real. Os direitos sociais, direitos fundamentais de segunda geração, visam a melhoria das condições de existência através de prestações positivas do Estado. Então, o Estado, na segunda geração, e eu já falei isso naquela aula de Direitos e Garantias Fundamentais, tá? O Estado, na segunda geração, ele é chamado para agir. Ele não vai só dizer todos nascem livres e iguais, ou a casa é asilo inviolável, ninguém nela pode entrar, não. Ele é chamado a agir, por isso que a gente chama de ações positivas do Estado, ou ações afirmativas. Cadê minha canetinha, que de vez em quando some? Ou também chamado ações afirmativas, ok? Que deverá assegurar, por exemplo, a criação de serviços de educação, saúde, habitação para sua efetivação. Enquanto que os direitos individuais impõem uma abstenção por parte do Estado, os direitos individuais são os de primeira geração ou dimensão, como diria Pedro Lenza, tá? Enquanto que os direitos individuais impõem uma abstenção por parte do Estado, preservando a autonomia dos indivíduos, os direitos sociais reclamam atividades positivas do Estado. Os direitos sociais são de segunda geração, tá? Reclamam atividades positivas do Estado, do indivíduo, da própria sociedade, para assegurar ao homem, e principalmente aos grupos sociais, certos bens jurídicos e condições.
aplicabilidade imediata dos direitos sociais. A gente já viu isso quando trabalhou os direitos e garantias fundamentais, quando trabalha o artigo 5º, então vamos lá. Lembrando que os direitos fundamentais sociais de segunda geração têm aplicação imediata, conforme determina o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Porque esse artigo 5º, parágrafo 1º, fala de todos os direitos e garantias fundamentais. E esses direitos sociais também são direitos e garantias fundamentais e podem ser exigidos mesmo no caso de omissão legislativa. Por isso a gente tem a figura do mandado de injunção e por isso a gente tem a figura da ADI por omissão, criadas justamente para sanar a chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais de eficácia limitada. A gente já falou sobre isso, tá? A aplicação imediata na visão do Supremo, tá? O Supremo Tribunal Federal vem se manifestando no sentido de garantir a aplicabilidade imediata dos direitos sociais, impondo o princípio do não retrocesso social e argumentando que a alegação do princípio da reserva do possível, que são princípios constitucionais, são princípios dos direitos sociais, mas ela não pode ser obstáculo para garantir a efetividade dos direitos sociais, ok? Princípio do não retrocesso social. Vamos falar desses princípios. Segundo o princípio do não retrocesso social, está implícito no texto constitucional a proibição, está implícito, segundo esse princípio, está implícito a proibição de supressão ou redução dos direitos fundamentais a níveis inferiores aos já conquistados. A gente não pode involuir, segundo o princípio do não retrocesso social. A gente não pode retroceder, ok? Princípio da reserva do possível. Segundo o princípio da reserva do possível, a efetivação dos direitos fundamentais sociais depende da efetiva disponibilidade de recursos por parte do Estado. Mas perceba o seguinte, se a Constituição determinou a aplicação de ações positivas sobre os direitos sociais lá em 5 de outubro de 88, o Estado não pode passar 10, 20, 30 anos ou mais sem efetivar esses direitos, dizendo que não é possível, que não tem recurso. Ele planeja esses recursos e ele inclui esses recursos, ele inclui esse planejamento no orçamento, ok? Entendimento do Supremo, aqui uma jurisprudência. Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tenha sua importação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Isso aqui foi um recurso extraordinário, 2021, certo? A data, certo? E o ministro relator foi o ministro Marco Aurélio, ok? Marco Aurélio Mello. Então, esse aqui foi um caso do direito social à saúde. O direito à saúde é um direito de todos, cabe ao Estado promover a saúde. Saúde é evitar os riscos de doença, e algumas doenças de alta complexidade, doenças raras, doenças caras de tratamento, as pessoas precisam ir à justiça para garantir o direito fundamental à saúde, e esse caso é uma decisão justamente garantindo o direito social à saúde, que tem aplicação imediata. Outro caso aqui, é um tema de repercussão geral, tema 6. Em regra, o Estado não está obrigado a dispensar medicamento não constante, em regra, tá? O Estado não está obrigado a dispensar medicamento não constante da lista do Sistema Único de Saúde. O reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de medicamento de alto custo, não incluído em política nacional de medicamentos ou em programa de medicamentos de dispensação de caráter excepcional, constante do rol dos aprovados, depende da demonstração da imprescindibilidade, adequação e necessidade, da impossibilidade de substituição e da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1649 a 1710 do Código Civil e assegurado o direito de regresso, tá? Um outro recurso extraordinário, o ministro Marco Aurélio também, decisão de 2020, ok? Artigo 6º. Aí agora a gente vai falar dos artigos, tá? Artigo 6º ao 11, a gente não esgota aqui nesse bloco, tá? A Constituição enumera de maneira exemplificativa, isso já caiu em prova, é exemplificativa, é sugestiva, não é exaustiva, tá? De maneira exemplificativa, no artigo 6º, os direitos sociais. Quais são? Educação, saúde, alimentação, trabalho, lazer, moradia, segurança, transporte,
previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Isso é um rol exemplificativo, tá bom? Inclusive, que ganhou emendas. O texto original não incluía todos esses direitos, tá? Os títulos da ordem econômica e da ordem social também trazem capítulos dedicados aos direitos sociais. São explícitos os direitos à Seguridade Social, à Previdência Social, à saúde, à assistência social, à cultura, à educação, ao desporto, à moradia, à reforma agrária. Também temos dispositivos de proteção à família, ao idoso, à criança, ao adolescente, ao jovem, ao índio, além de outros. Aos povos indígenas, o termo seria o correto, tá? Se você vai fazer, por exemplo, uma prova discursiva, não use índio, use povos indígenas. É porque em 88 o termo usual era índio. Hoje o termo mais adequado são povos indígenas, ok? Isso eu estou orientando se você for fazer uma prova discursiva, tá? Mas no texto da Constituição, como ela foi escrita em 88, você vai encontrar todo o texto referente aos povos indígenas com o termo índio, ok? Na época era um termo usual, hoje é um termo que vem sendo substituído por um termo mais adequado, tá? São direitos sociais. A educação, a saúde, estou repetindo, tá? A alimentação foi incluída pela emenda 64 de 2010, quando a gente teve o Bolsa Família. O trabalho, a moradia foi incluído em 2000, referente... Eles sempre fazem referência aqui a algum evento, tá? Aqui é o Minha Casa Minha Vida, tá? Ao transporte, são os projetos dos BRTs, da mobilidade urbana, tá? Em 2011, emenda 90. O lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Aqui, eu só repeti o artigo 6º e marquei quais foram os direitos explícitos que foram incluídos por emenda no caput do artigo 6º, que é o caput, tá? O cabeçalho do artigo 6º. Mas a gente já reforçou que esse rol aqui é exemplificativo. Tem outros direitos que não estão incluídos aqui expressamente, mas são entendidos como direitos sociais. Por exemplo, eu lembro muito bem de uma questão, de uma prova do Sebrasp, que falava sobre a inclusão digital como um direito social. Não está aqui no artigo 6º e não está no texto constitucional inteiro. Pode ler a Constituição todinha, mais o ADCT todinho, pode ler. Você não acha inclusão digital. Agora, em 2022, com a emenda 115, a gente fala da proteção dos dados pessoais no meio digital. Agora a gente tem uma inclusão dessa expressão. Fora isso, a gente não tem a inclusão digital. Ali é a proteção do direito individual de proteção dos dados, ok? Inclusive no meio digital. Mas a inclusão digital, que é um direito social, não está na Constituição escrita. Certo? Eu estou te dizendo isso porque eu tenho o texto da Constituição todo estudado, dominado, porque eu trabalho com isso, eu sou professora disso, tá? Mas eu te digo que já houve questão do Sebrasp dizendo que inclusão digital era um direito social e a questão estava certa. Por quê? Porque o Estado precisa interferir nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger grupos menos favorecidos. E a realidade do meio digital, da inclusão digital, é uma realidade nossa. Você está me assistindo numa videoaula. A gente precisa está inserido da inclusão digital, né? A gente precisa da inclusão digital para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente votar, para a gente sacar um dinheiro, para a gente, enfim, uma série de coisas, ok? Então, só para você entender que é totalmente pacífico esse entendimento que esse dispositivo é um rol exemplificativo. Vamos seguir. O artigo 6º caput da Constituição apresenta um rol exemplificativo de direitos sociais, mas é importante frisarmos as emendas que ele recebeu, demonstrando especial interesse do legislador para determinados direitos, tá? Inovando no ordenamento jurídico constitucional, olha aqui, a emenda 114 de 2021 disciplinou os limites para pagamento dos credores de precatórios para introduzir o parágrafo único ao artigo 6º. Tal parágrafo garante uma renda básica a todo brasileiro em situação de vulnerabilidade. Preste atenção que essa emenda, ela recebeu graves críticas, ok? Então, eu não vou falar aqui, me estender aqui a falar sobre os precatórios. Eu só vou citar aqui a informação, porque essa nossa aula é sobre o artigo 6º. E aí, sobre o artigo 6º, eu só fico no parágrafo único desse artigo, né? Direitos sociais, eu só fico até agora no parágrafo único do artigo 6º.
Mas essa emenda 114, ela fez outras alterações, inclusive no ADCT. Então, o que ela faz? Olha, ela disciplina limites para o pagamento dos credores de precatórios. Então, os credores de precatório ajuizaram a execução contra a Fazenda Pública, ganharam as causas, tem um calendário de pagamento, mas a partir da emenda 114 de 2021, esse limite de pagamento ele foi diminuído, o orçamento destinado para pagar esses credores, que ajuizaram a ação e muitos estão há anos para que essa decisão seja favorável, porque a União recorre até a última instância, tem prazos maiores, enfim. Então, esses credores levaram anos para receber, e aí, quando chegaram no momento de receber, no calendário de pagamento, a emenda 114 limitou, cortou, certo? O orçamento para pagar esses credores do precatório para poder ter dinheiro para pagar os benefícios do chamado Auxílio Brasil, não é? Que foi inserido aqui dentro desse dispositivo. Então, essa é a crítica que se faz. Mas quanto ao pagamento do auxílio para as pessoas em situação de vulnerabilidade, não há nenhuma crítica. A questão é você tirar de um credor que faz jus, que tem direito adquirido, que a sentença já transitou em julgado, para pagar outro que também tem direito, entendeu? A questão é essa. Vamos lá. Contudo, a doutrina questiona o corte no pagamento dos precatórios para garantir o pagamento do denominado Auxílio Brasil, instituindo um verdadeiro calote constitucional, pode pesquisar sobre isso, tá? Aos credores e violando o direito fundamental à coisa julgada, porque as decisões já transitaram em julgado. A emenda 114/2022 faz alterações no artigo 6º para incluir o parágrafo único, tá? E também nos artigos 110, parágrafo 5º, 203, inciso 6, tá? E no ADCT, artigos 107A e 118, e altera dispositivos da anterior emenda constitucional 113 de 2021. Na verdade, é o artigo 100 aqui, que é o pagamento dos precatórios, tá? É o artigo 100. Tenho a impressão que é um erro de digitação meu, tá? Que é o artigo 100 que fala do pagamento dos precatórios. E aí ela também altera dispositivos da emenda 113, tá? Ok? Então, essa parte aqui eu não vou estudar com você. Eu só estou chamando atenção para esse inconveniente jurídico que foi criado e que precisa ser solucionado, talvez uma nova emenda, tá? Porque gerou um prejuízo para outras pessoas que já tinham direito adquirido, tá? Mas, como nesta aula estamos trabalhando apenas os direitos sociais, veremos somente a inovação do artigo 6º, parágrafo único. Está aqui o parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programas permanentes de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Isso aqui está maravilhoso, tá? Porque isso é o Estado interferindo nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger os grupos menos favorecidos. Isso aqui está ótimo, ok? Eu não quero que você entenda equivocadamente. O que a gente, como doutrinador, e eu sou doutrinadora também, sou autora de livros também, a retirada, a imposição de um limite para quem já teve as decisões judiciais garantidas e a determinação na Constituição de inclusão desses valores que a União tem que pagar, que o poder público tem que pagar para os credores, que são os precatórios, tá? Voltando aqui, esses dispositivos que foram alterados, e aqui tenho impressão, certo? Tenho impressão? Não, com certeza. Foi erro de digitação, porque o artigo que fala dos precatórios é o artigo 100, tá bom? Mas aí a gente não vai trabalhar isso nessa aula, isso é só em aula de poder. O artigo 100 a gente estuda na aula de poder judiciário, tá? É um artigo que já recebeu várias emendas. Vamos lá, então, beleza aqui, perfeito, tá? O direito à renda básica, certo? Familiar, de forma permanente, transferência de renda permanente, para as pessoas em estado de vulnerabilidade social, é garantido agora na Constituição, é um direito fundamental. Tá maravilhoso isso, tá? Só que o Constituinte tem que ajustar por emenda, por uma nova emenda, de onde ele vai tirar esse dinheiro, ok? Aí a gente fecha o artigo 6º e já entra no artigo 7º, tá? Não vou concluir todo os direitos sociais aqui, eu já havia avisado a você. Então, a relação constitucional dos direitos sociais do trabalhador é também meramente exemplificativa, pois ao elenco dos direitos constantes do artigo 7º, a gente já está entrando no artigo 7º, por força da própria norma constitucional, poderão ser acrescidos outros direitos, né, que visem a melhoria de sua condição social.
O direito ao trabalho está relacionado ao direito de dignidade humana, de existência digna, de busca do pleno emprego, de desenvolvimento social, educacional e econômico, fundado na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Deve-se mencionar aqui uma jurisprudência do Supremo que o rol das garantias do artigo 7º da Constituição não exaure a proteção aos direitos sociais, tá? O rol também é exemplificativo, tanto do 6º quanto do 7º, ok? E aí a gente começa a argumentação do artigo 7º falando dos destinatários do artigo 7º. Quando eu trabalhei o artigo 5º, eu também fiz isso com você. Falei dos destinatários do artigo 5º. Agora a gente vai ver os destinatários do artigo 7º. São destinatários do artigo 7º da Constituição os trabalhadores urbanos, que trabalham em atividade urbana, os trabalhadores rurais, que trabalham em atividade rural, os domésticos, aqueles que trabalham para pessoa ou família em ambiente familiar, sem fins lucrativos, os trabalhadores avulsos, aqueles que são contratados mediante órgão gestor de mão de obra, certo? Que o exemplo clássico são os trabalhadores portuários, e também os empregados públicos. Empregado público, gente, é regido pela CLT, Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Infraero, certo? Então, o vínculo deles não é igual ao vínculo do empregado privado, ok? Mas eles são regidos pela CLT. Cabe lembrar que o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição estende aos servidores públicos, que são estatutários, né, regime jurídico único, mas estende a esses servidores os direitos previstos no artigo 7º, incisos 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, ok? Aí a gente vai falar agora da lista de direitos. Eu não vou aqui me estender muito em cada um deles, porque isso a gente se debruça quando estuda direito do trabalho. Para as provas de direito constitucional, é mera citação mesmo, é mera memorização desses direitos. Então, eu organizei por tema. Então, aqui, direitos sociais de proteção ao emprego. O trabalhador tem direito à proteção contra despedido arbitrário ou sem justa causa. Ele tem direito de vedação da dispensa do empregado sindicalizado, dirigente sindical, que a gente chama de estabilidade sindical, isso inclusive está lá no artigo 8º, nem está no 7º. Ele tem direito ao seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Ele tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. Ele tem direito ao aviso prévio de no mínimo 30 dias. Ele tem direito à proteção contra riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Ele tem direito ao seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ele tem direito à proteção em face da automação, do uso da robótica, do uso do maquinário, então ele tem direito a essa proteção. E agora a gente vai para uma outra lista de direitos ligados a salário e remuneração. Ele tem direito a salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado. Ele tem direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Ele tem direito à irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção, acordo coletivo de trabalho. Acordo é menor, convenção é mais amplo, tá? Ele tem direito à garantia do salário nunca inferior ao mínimo, até para aqueles que percebem remuneração variável, quem recebe comissão de vendas, por exemplo. Ele tem direito ao 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Aposentados recebem 13º, ok? Ele tem direito à remuneração, tá? Esse aqui é um U. Deixa eu ver aqui se tem erro aqui. Tem erro aqui também, tá, gente? Erro de digitação. Ele tem direito à remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. A Constituição não disciplina a hora noturna, nem percentual de trabalho noturno. Isso é do direito do trabalho, então não vão te perguntar na prova, por isso eu não estou aqui me aprofundando, tá? Ele tem, a não ser que a tua prova também tenha direito do trabalho e vai ser cobrado na disciplina de direito do trabalho, tá? Ele tem direito à remuneração de serviço extraordinário superior, no mínimo, a 50% a do normal. Ele tem direito à proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, crime contra a organização do trabalho, né? Condição análoga de escravo. A retenção do salário é um dos aspectos dele, não só esse, tá? Mas é um dos. O trabalhador tem direito à participação nos lucros ou resultados.
desvinculada da remuneração, ok? Direitos ligados à jornada de trabalho. Vamos lá. Jornada não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Jornada não superior a 6 horas diárias, quando o trabalho foi em turno ininterrupto de revezamento. Repouso semanal remunerado, né? Será preferencialmente os domingos e sempre remunerado, ok? Férias anuais serão remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. Entenda o seguinte: o direito do trabalhador, o empregador tem que dar o mínimo. Se ele quiser pagar mais que um salário mínimo, tudo bem, mas pelo menos o mínimo ele tem que pagar. Se ele quiser dar de férias mais que 1/3, 3/3 do salário normal, ele pode dar, não tem problema. Se ele quiser pagar na hora extra 100%, 120%, não tem problema. O que ele não pode dar é menos que o mínimo que a Constituição e a legislação exigem. Porque, como eu disse para você, aqui é só um rol exemplificativo. A legislação trabalhista acrescenta outros direitos, tá? Licença paternidade, nos termos da lei, tá? Aí o ADCT, no artigo 10, parágrafo 1º, ainda é vigente no sentido de estabelecer 5 dias quando aquela categoria não tem a legislação própria para estabelecer a licença paternidade. Licença gestante de 120 dias corridos, sem prejuízo do emprego e do salário, ok? A gente tem agora uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que determina a contagem da licença gestante a partir do momento que a mãe ou o bebê recebem alta, para os casos de parto onde mãe e ou bebê ficam internados. O último que sair é que vai determinar o início da licença. Interessantíssimo, porque às vezes o bebê ou a mãe ficam muito tempo e perdem esse tempo de convívio, de amamentação, de estabelecimento do elo ali afetivo, ok? Físico, psicológico. E é um direito da mãe gestante e da criança, tá? Talvez mais da criança do que da própria mãe, tá? Programa Empresa Cidadã. A Lei 11.770 de 2008, conhecida como Lei da Empresa Cidadã, é regulamentada pelo Decreto 7.052 de 2009 e permitiu a prorrogação da licença gestante por mais 60 dias, mediante incentivos fiscais às empresas. Mas esta prorrogação fica a critério do empregador, tá? Em 2016, a Lei 13.257, Estatuto da Primeira Infância, criou a possibilidade de extensão da licença aos pais com a facultatividade, né, de prorrogação da licença paternidade por 15 dias, além dos 5 dias da ADCT, ok? São legislações que eu trouxe aqui só para demonstrar para você a extensão desses direitos para fora do texto constitucional, ok? Direitos sociais dos dependentes, tá? Salário família, que consiste em benefício previdenciário, tá? Quem paga o salário família é a Previdência. Assistência, salário família pago para dependente de trabalhador de baixa renda ainda, tá? No direito previdenciário a gente tem a disciplina sobre isso. Assistência gratuita aos filhos e dependentes dos trabalhadores desde o nascimento até 5 anos de idade em creche e pré-escola. Proibição, direitos ligados à igualdade, tá? Dos dependentes só esses, direitos ligados à igualdade. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Não vai ganhar menos porque é mulher, não vai ganhar menos porque é mais idoso, não vai ganhar menos porque é negro, não vai ganhar menos porque é casado, por exemplo, tá? Ou casada, tá? Proibição de discriminação no tocante a salário e critérios de admissão para o trabalhador portador de deficiência. Mesma coisa aqui em relação aos povos indígenas. Esse aqui mais ainda, tá? Hoje usa-se pessoa com deficiência, tá? Isso foi estabelecido em tratado internacional e esse tratado tem status de emenda, ok? Mas no texto constitucional, como foi escrito em 87 e 88, a gente ainda tem a expressão pessoa portadora de deficiência. Mas a proibição de discriminação no tocante a salário e critérios de admissão para o trabalhador com deficiência, tá? Proibição de diferenciação de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, que é aquele que é contratado mediante órgão gestor de mão de obra. Ele é um trabalhador que não tem vínculo empregatício permanente, mas, por exemplo, direito ao recolhimento da contribuição previdenciária, direito adicional noturno, direito adicional de periculosidade, direito adicional
direito adicional de insalubridade, por exemplo, o trabalhador portuário, ele pode estar descarregando mercadoria tóxica, ou ele pode estar descarregando explosivo, ele pode estar trabalhando no horário noturno. Então, ele não tem vínculo empregatício permanente, mas o órgão gestor de mão de obra, ele vai intermediar a empresa que contrata ele, o navio, né, que vem para descarregar a mercadoria, e o trabalhador. O órgão gestor de mão de obra vai intermediar e vai ter a obrigação de fazer todos os recolhimentos, anotações na carteira de trabalho, todos os direitos do trabalhador avulso, mesmo ele não tendo vínculo empregatício permanente, ele tem direitos trabalhistas, tá? Proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, ok? Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, ok? E aí a gente tem os direitos sociais do trabalhador doméstico, tá? Está lá no parágrafo único do artigo 7º, incluído por emenda, tá? Ampliado por emenda, na verdade. São assegurados à categoria de trabalhadores domésticos os direitos sociais previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33. E atendidas as condições estabelecidas em lei, eu estou lendo o parágrafo único do 7º, tá? E observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28, bem como sua integração à Previdência Social. E aí eu trago para você um quadro com esses direitos do trabalhador doméstico. Alguns o trabalhador doméstico já tinha, outros foi incluído por emenda. Então, o trabalhador doméstico tem direito a salário mínimo, irredutibilidade de salário, garantia de salário nunca inferior ao mínimo, 13º salário, proteção ao salário, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, repouso semanal remunerado, remuneração do serviço extraordinário, da hora extra, né? Gozo de férias anuais remuneradas, licença gestante, licença paternidade, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, redução dos riscos inerentes ao trabalho, aposentadoria, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, proibição de diferença de salários, proibição de qualquer discriminação, proibição de trabalho, de extensão de trabalho manual, técnico ou intelectual, ok? Não está anotado aqui, mas é esse o dispositivo, ok? Outros direitos dependem de lei que estabeleça as condições do exercício. Estou falando do trabalhador doméstico, tá? Devendo observar a simplificação e o cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades. Vejamos que direitos são: relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, seguro-desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, salário-família, assistência gratuita aos filhos dependentes desde os 5 anos de idade em creche pré-escola, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado, o empregador está obrigado, né? Quando o acidente ocorrer por culpa ou dolo do empregador. Ok? E aí a gente chega no dispositivo que fala dos direitos sociais de ação trabalhista. A ação, tá? O direito de ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, domésticos e avulsos, todos eles, tá? Até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, você tem assim, olha, você pode reclamar os últimos 5 anos, sempre os últimos 5 anos. Você está há 10 anos numa empresa e há 10 anos você não recebe determinado direito, não tem 13º, você não pode reclamar os 10 anos, você só pode reclamar os últimos 5 anos. E quando você sai dessa empresa, não importa o motivo, foi pediu demissão, foi demitido sem justa causa, com justa causa, não interessa. Saiu da empresa, extinguiu o contrato de trabalho, a partir dessa extinção, você só pode reclamar durante 2 anos aqueles direitos. Então, se você reclama hoje, você pega os últimos 5 anos. Se você espera 1 ano da sua demissão para reclamar, você reclama os últimos 5 anos. Só que o último ano você não trabalhou. Então, você pega só 4 anos de efetivo trabalho, porque esse último ano aqui não teve vínculo, não teve direitos. Se você resolve reclamar no último dia, incluindo o último dia, dos 2 anos, hoje está fazendo aniversário de 2 anos que eu saí daquela empresa, eu quero reclamar hoje. Hoje você pode, só que você só pega 3 anos de trabalho, porque faz 2 anos que você não está lá, entendeu? Então você só pega 3 anos de trabalho.
Então, o ideal é você reclamar logo, entendeu? Porque o direito não socorre os que dormem. Quem dorme no ponto perde o seu direito, entendeu? Agora, meu amigo, minha amiga, se você deixa passar 2 anos, passou de 2 anos, um dia, no dia seguinte, tá? Da extinção do contrato de trabalho, não tem mais o que fazer, ok? Não dá para reclamar mais, porque o direito de ação trabalhista é assegurado dessa forma. Prazo prescricional de 5 anos, reduzindo de 2 anos para iniciar a ação da extinção do contrato de trabalho, quando há extinção do contrato de trabalho, tá bom? Aí eu trago aqui súmula vinculante, 2 súmulas vinculantes para vocês. Súmula vinculante 22. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho proposta por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da emenda constitucional número 45. Então, a competência para as ações por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho, agora é da Justiça do Trabalho. O que acontecia? Antes da emenda 45, que é a emenda da reforma do Judiciário, havia um conflito se era da Justiça Comum Estadual ou da Justiça do Trabalho. A emenda 45 passou a dizer, determinou que era da Justiça do Trabalho. Só que aí ficou aquela dúvida se as ações que já estavam na Justiça Comum continuavam ou iam para a Justiça do Trabalho. Aí o que a súmula diz? Que é da Justiça do Trabalho, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito no primeiro grau, na primeira instância, quando da promulgação da emenda. Se a ação já tinha sentença de mérito na primeira instância, então continuou lá na Justiça Comum Estadual. Agora, se não tinha ainda sentença de mérito na primeira instância, elas foram redistribuídas para a Justiça do Trabalho, ok? Tudo bem? E aí a gente encerra a nossa aula, certo? A nossa parte 1 da aula, tá? Aí você vai clicar no próximo bloco, no próximo vídeo, que tem mais aulas sobre direitos sociais. A gente ainda vai falar dos direitos sindicais, tá bom? E aí eu aproveito aqui o finalzinho da nossa aula para te convidar a me seguir nas minhas redes sociais, porque lá eu atualizo você das informações sobre provas de concurso público, prova da OAB, e a gente pode ficar num contato mais atual, mais dinâmico todo dia, tá bom? Tchau, tchau.